Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre lógica. Esse conteúdo ele poderia fazer parte de qualquer um dos cursos, né, que já fazem parte do canal, tanto matemática 1, matemática 2 ou na matemática 3, como geralmente os alunos veem o conteúdo de conjuntos no curso de matemática 1. Então, nesse caso, esse conteúdo aqui de lógica ele vai ser integrado a playlist de matemática 1. Bom, o assunto de lógica é um assunto muito pouco abordado na galera, o pessoal do ensino médio, muito embora ele é muito importante, já que não só na parte de conteúdo que vai ser trabalhado em questões de concurso, mas também não só isso, né? A lógica, o estudo da lógica, ela torna o aluno muito mais sagaz, né? No entendimento da matemática. Bom, então eu vou praticamente pegar, né, na mão aí de vocês e levar a vocês ao entendimento desse conteúdo. Na verdade, o seguinte, a parte da lógica ela é muito abrangente, então eu não vou explicar toda a lógica num vídeo só, até porque ia ficar um vídeo até mesmo com um tempo proibitivo, então eu vou dividir ele em vários segmentos. Então aqui a gente vai começar primeiro entendendo o conceito de proposição. Então, o que significa proposição? São sentenças declarativas e afirmativas, ou seja, é uma expressão de uma linguagem, da qual você vai ter um sentido, onde esse sentido ele vai ter dois valores. Ou ele pode ser um valor eu atribuo como um valor verdadeiro, ou um valor que eu atribuo como falso. Então, trocando em miúdos, né, uma proposição é uma frase, né? Uma frase que vai ser dita. Então, por exemplo, a Lua é quadrada, né? Ou isso é uma proposição. Outro exemplo é a neve é branca. Então, qualquer frase afirmativa, ela se enquadra no conceito de proposição. E aqui a gente tem as variáveis proposicionais. O que significa isso? São letras latinas, né? Ou seja, a gente não vai ter nenhuma letra que é em inglês, né? Então, nesse caso, são representados por letras minúsculas, né? P, Q, R, S, A, qualquer letra, para indicar as proposições. Então, por exemplo, pegando o exemplo anterior, então eu posso chamar aqui a Lua é quadrada de proposição P e a neve é branca de proposição Q. Então, essas variáveis é apenas para indicar, né, quais são as proposições. E a parte mais interessante, né, a parte vital desse vídeo de hoje, é o conceito de conectivo lógico. Os conectivos lógicos eles funcionam como um elo de ligação entre as proposições, porque geralmente a proposição ela não vai aparecer sozinha, ela vai aparecer uma proposição tipo uma proposição composta, né? Ou seja, duas ou três frases numa mesma proposição. Então, para poder ligar uma frase à outra, eu vou necessitar do conectivo lógico. E quais são esses conectivos, né? Existem o e ou o se. Então, o se somente se e o conectivo que é a negação, que eu chamo de não. Cada conectivo tem um símbolo, tá, galera? Então, o I é esse chapéu aqui, circunflexo, né? O OU é o chapéuzinho aqui ao contrário. O SI, então, tem a seta, indicando, né? Apenas uma seta, em um sentido só. O si, somente si, você vê que tem é uma seta, só que tem dois sentidos, né? Indicando os dois sentidos, esquerda e direita. E o não, né? O símbolo do não é sempre o tio, né? Então, cada conectivo desse, ele tem um valor, tá? A gente vai abordar isso no segundo vídeo. Então, aqui no caso, é apenas para poder ligar uma proposição à outra, né? Então, aqui a gente tem, continuando, né? Pegando mesmo o exemplo inicial, eu tenho duas proposições. A lua é quadrada e a neve é branca.
Então, eu vou utilizar os conectivos para fazer o elo de ligação entre as duas proposições. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, a lua é quadrada e a neve é branca. Então, vejam que eu liguei as duas proposições com o conectivo e. Tá? Então, a proposição P, a lua é quadrada, e a proposição Q, a neve é branca, eu chamo então de proposições, aqui no caso, são chamadas de conjuntos, né? Uma coisa e a outra coisa. Eu também poderia fazer utilizando o conectivo ou. Então, a lua é quadrada ou a neve é branca. Nesse caso, então, a gente tem uma proposição disjunta, né? Eu também poderia colocar o se, somente se, né? No caso aqui é o se então. Então aqui a gente tem se a lua é quadrada, né? É a primeira proposição, então a neve é branca. Então aqui o símbolo dela representando a frase, tá? E o que significa então o se então? Eu tenho um antecedente, né? E o consequente, ou seja, eu tenho uma frase que inicia, tá? No caso, a lua é quadrada. E, por fim, eu tenho a outra frase que leva à consequência, né? É o consequente. Então, aqui a gente tem o exemplo de se então. Eu também poderia fazer o se somente se, né? A lua é quadrada, se somente se a neve é branca. Então, aqui a gente tem o símbolo, né? A gente já viu o conectivo lógico, né? E, por fim, eu poderia negar. Então, eu poderia negar apenas a proposição P, né? Então, se eu for negar, se ele fala aqui no P, a lua é quadrada, como é que eu faço para negar? Apenas acrescentar a palavra não, né? Então, a lua não é quadrada, e aí, nesse caso, o símbolo, né, vai ser o tio, né? O tio aqui, no caso, significa não, não P, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma seguinte situação. Sendo P a proposição Paulo é paulista e Q a proposição Ronaldo é carioca, então eu vou traduzir isso para a linguagem proposicional, tá? Então, na letra A, ele pede para você fazer o quê? Veja que esse tio aqui significa o quê? Eu vou negar. Eu vou negar quem? Eu vou negar o P. Quem é a proposição P? A proposição P é Paulo é paulista. Então, se eu for negar essa frase, a frase fica dessa forma. Paulo não é paulista. Na letra B, a gente tem um ou, né, no caso, né? P ou Q. No caso aqui é P e Q, perdão. P e Q. Então, nesse caso, a gente tem que Paulo é paulista e Ronaldo é carioca. A letra C é que é de fato ou. Então, aqui a gente tem o símbolo do P ou Q, então vai ficar Paulo é paulista ou Ronaldo é carioca. Na letra D e na letra E, a gente tem a seguinte situação. Na letra D, a gente tem a proposição, né, no caso aqui o conectivo, se então, né? Então vai ficar assim, ó. Se Paulo é paulista, então Ronaldo é carioca. E na letra E, a gente tem o conectivo ainda, o se então, só que com o incremento, né, da negativa, ó, ele nega a segunda proposição, né? Então, como é que fica aqui? Se Paulo é paulista, né, que é o P, então, tá vendo aqui, ó, que ele está negando, né? Então, eu vou negar a segunda frase. A segunda frase é Ronaldo é carioca. Então, como é que eu faço a negativa, né? Ronaldo não é carioca. E por fim, na letra F, né, a gente tem a bicondicional, né, o se somente se. Paulo é paulista, se somente se, Ronaldo é carioca. Percebam o seguinte, pessoal, que na lógica a gente vai trabalhar com frases que aparentemente não têm um sentido lógico, tá? Então a gente pega frases aleatórias. O objetivo aqui na lógica é trabalhar o valor, né, o valor que isso pode gerar a partir dos conectivos, tá? Então, inicialmente pode parecer um pouco estranho pegar palavras aleatórias sem sentido, mas no decorrer dos vídeos vocês vão perceber que isso tem total lógica, tá? Então era isso que eu queria passar nesse vídeo introdutório, tá? Então apenas o conceito de proposição e a ideia dos conectivos lógicos. No vídeo seguinte, nós vamos trabalhar a ideia de tabela verdade. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.